estamos aqui hoje para falar sobre as fábulas. Você sabe o que é fábula? Era uma vez, enquanto o verão ainda estava florescendo, os animais que viviam na floresta, os pássaros e os insetos, aproveitavam o máximo o verão. E é claro, não tinham dificuldade em encontrar comida. Era um dia como outro qualquer para a cigarra. Ela estava comendo as raízes das ervas que havia escolhido, enquanto tocava violino e cantava debaixo de uma árvore. Ah, que dia mais bonito! Lá, lá, lá. Você já leu histórias em que os animais falam e se parecem com pessoas? Uma fábula para relembrar. Aqui eu tenho algumas características de uma fábula. Fábulas são pequenas histórias em que os personagens geralmente são animais que falam e interagem como pessoas. Ao final, as fábulas apresentam uma moral. Nesta experiência, nós vamos criar uma fábula fantástica para auxiliar na preservação do planeta. O leão e o ratinho. A tartaruga e a lebre. A formiga e a cigarra. Todos esses gêneros literários, ele tem algo em comum. Todos eles são fábulas. Nas fábulas, os personagens principais são animais. E esses animais apresentam características humanas, por exemplo, a fala e os costumes. E no final da história, apresentam uma moral de caráter instrutivo. Vamos lá ver as características da fábula. Alguns animais assumem características específicas conforme seu comportamento. São animais que falam, pensam e agem como humanos. Muitas vezes, no final das fábulas, apresentam uma moral de história. O título aparece destacado com nomes de animais: o leão e o rato, a raposa e as uvas. A fábula, ela tem uma característica bem marcante. Cada animal, ela simboliza alguma característica humana. Por exemplo, o leão é a força, a formiga, o trabalho e a raposa, a astúcia, certo? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se que ela deve ter uma estrutura no mínimo de começo, meio e fim. No começo, apresentamos os personagens e as situações. Desenvolvemos o texto de forma que os personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente, que haja reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do terceiro ano. A nossa atividade de hoje será uma produção de uma fábula, certo? Então, aqui a tia tem um exemplo de fábula, a raposa e as uvas, certo? Aqui é um exemplo de uma fábula, temos o começo, temos o meio e temos o fim, certo? Termina com uma moral. O que vocês irão produzir? Vocês irão produzir uma fábula, você vai pegar um lápis, o seu diário de bordo e mãos à obra. Pense em uma história na qual os animais salvarão, de alguma maneira, o meio ambiente, certo? Então, a sua fábula tem que estar relacionada ao quê? Aos animais que salvarão o meio ambiente, certo? Terceiro ano. Para a sua produção da fábula, lembre-se de usar os adjetivos, certo? Vocês ainda lembram o que é um adjetivo? Adjetivo é uma classe gramatical cuja sua função é acompanhar e modificar os substantivos, atribuindo-lhes características ou particularidade, certo? Lembre-se, e o que é esses substantivos? Os substantivos são as palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos e entre outros. Então, lembre-se da nossa aula
anterior e use sua criatividade na fábula, na sua produção de uma fábula, usando esses adjetivos e substantivos, tá certo? Atente-se para o título, a história e a moral da fábula, certo? Na sua produção, ela tem que vir com a estrutura com título, a história, certo? A sua fábula com começo, meio e o fim e a moral da fábula, certo? E depois vocês irão compartilhar, certo? Vocês irão postar no nosso grupo as devolutivas da atividade, certo? A sua produção. A tia vai esperar o retorno da sua produção. Beijos!